Olá, eu sou a Maia Tardelli. Estamos um pouquinho atrasadas porque nós estamos com bastante convidados de honra hoje. Estou bem feliz. Estamos aqui reunidos para falarmos um pouco sobre o Natal. Porque o Natal é algo assim que tem um significado para cada pessoa. E eu quero começar dizendo: o Natal é uma chama antiga que se acende dentro de cada um de nós, mesmo quando o mundo lá fora parece frio, apressado ou distante. Nós podemos fazer a escolha, independente da situação, do local, com quem estamos ou a condição que estamos vivendo, nós sempre podemos fazer a escolha de focar e ver o melhor, de lembrar das mensagens divinas, nesses milhares de avatares e mestres que deixaram para nós, sempre falando da esperança e do amor. E os nossos convidados hoje estão aqui para falar um pouco sobre isso. O que significa o Natal? Obrigado por vocês estarem aqui, deem um like e sigam o nosso canal. Hoje nós vamos estar aqui com o Nelson Cunha, Simone Cunha, Carolina Oliveira, Luciana Pirani, Andréia Santos, Moacir Nunes e o mestre Tito. Todos nós estamos aqui reunidos para falarmos um pouco sobre o Natal, esse sentimento, trazer uma esperança, uma luz que possa nos ajudar nesse fim de ano, trazendo esperança, luz e paz. Se não agora, quando? Então nós vamos começar. Eu vou perguntar aos nossos convidados o que o Natal desperta em você quando ninguém está olhando. A memória mais antiga, o cheiro, o silêncio, a espera, o que vive ainda em seu coração. Quem gostaria de começar? Fiquem à vontade, é um bate-papo, uma conversa. Para mim, eu tenho um fascínio pelo presépio. Então, quando chega final de novembro, assim, eu já vou mexer lá nas pecinhas, tal, montar, fazer um arranjo, tá? E por mim ficaria o ano inteiro. Já teve vez assim de ter ficado alguns meses depois da data, né? Então, eu acho que é uma coisa muito especial, assim, que toca mesmo um sentimento assim muito especial, a vinda do Salvador, né? Ai, querido, o mestre Tito, ele é mestre em Tai Chi Chuan. Então, o Natal traz para você a memória de presépio. Isso, né? Do nascimento de Jesus. Exato. É uma coisa bem da infância mesmo, né? A minha mãe sempre cultivou isso na gente. Alguém mais gostaria de falar? Para mim traz alegria, família reunida, muita gente falando, toda aquela união familiar, né? Porque a gente teve isso sempre desde criança. Então, o Natal assim, é aquela visita, vai visitar um, vai visitar outro. Então, para mim, Natal lembra muito união. Alguém mais? Na minha casa tinha um ritual. Antes de chegar dezembro, quando iniciava dezembro, nós iniciávamos a limpeza de tudo que tinha dentro de casa. Desde o quarto do fundo, dos armários, das gavetas, remexendo, tirando, limpando, tudo que não servia mais, tudo que não cabia mais pra gente naquele momento. E com o tempo eu entendi que isso não era só o efeito, não tinha só o efeito na casa, tinha um efeito dentro da gente também. Porque a gente tirava o que estava fora e também o que estava dentro, né? Que não precisa mais estar ali, que a gente pode deixar ir embora. E isso abre o espaço para que no dia de Natal a gente pudesse estar ali tranquilo, em harmonia, em celebração, em festa e recebendo todas as graças que o Natal traz. Grata. Carol? Para mim o Natal hoje ele é uma marca de celebração, de família, de alegria, ele é uma transformação, mas nem sempre o Natal foi assim.
né, na minha infância, na minha adolescência durante um tempo. Então, assim, para mim, hoje que eu tenho a minha família, tenho o meu lar, eu posso sentir realmente, assim, a essência do Natal, que é esse renascer, essa transformação de trazer algo que nem sempre foi positivo para um ambiente mais positivo, mais alegre, mais farto, mais feliz. Para mim, o Natal hoje é isso, graças a Deus. Muito bem, em essência, Natal para mim me remete muito a essa questão que a Simone falou, reunião, né? Família reunida, aquela sensação de unidade, de troca. Eu vejo como um momento muito importante para a gente rever uma série de conceitos internos, né? Bem propício fazer essa limpeza interior, se livrar daquilo que não precisa mais, que não é útil. Talvez hoje, com a minha idade, eu consiga perceber melhor isso, né? A gente, quando é mais novo, tem uma outra forma de pensar. Mas depois de um certo tempo, você voltando a alguns estudos voltando mais para a espiritualidade, você consegue perceber essa importância e necessidade para a sociedade de um momento, né, pelo menos uma vez por ano, as pessoas terem essa oportunidade de fazer essa introspecção e exteriorizar toda essa questão de unidade, de amor, de perdão. Isso é muito importante. Eu, quando criança, assim, né, lembro muito de esperar o Natal por conta dos presentes e aquela magia de reunir todo mundo, amigo secreto, festa, tudo mais. Isso, assim, antigamente, né? Com o passar do tempo também, casei, filhos, tal. Então, aí a gente vai vivendo uma outra fase, né? De passar para os filhos que realmente têm essa questão dos presentes, de um familiar se vestir de Papai Noel para fazer a festa, mas a gente tenta passar o verdadeiro significado do Natal, né? Que não é só o comércio, não é só essa parte de festividade, de muita comida, mas que tem um significado muito mais importante por trás disso tudo, né? Legal. Muito interessante esse tema, né? Por exemplo, eu gosto muito de observar em mim a energia, a essência, né? E nesse momento, assim, esse mês inicialmente, assim, em dezembro mesmo, eu percebo nas pessoas que tem uma transformação. As pessoas, algumas, uma grande parte, né, das pessoas, elas estão mais sensíveis, estão mais... Dá para ver que tem uma tranquilidade, tem um foco em alguma coisa boa, né? Então, assim, eu vejo assim que é um momento mesmo que existe no ar, né, do Natal, que envolve, né, o sentimento, as emoções, né? E que as pessoas elas se sentem assim mais abertas para ouvir, né? Para ouvir, para falar. Eu, por exemplo, eu gosto de observar muito a natureza, né? A natureza das pessoas, como é que elas estão, o que elas estão fazendo nesse momento, né? E com isso tudo eu começo a observar em mim também o que eu estou fazendo, né? Para receber esse momento, né, do nascimento de Jesus, esse momento dessa energia do Natal. Que na medicina chinesa tem o Yin e o Yang, né? Então, por exemplo, quando meio-dia e meia-noite. Meia-noite é o momento mais Yin, né, do dia, o momento mais Yin. E meio-dia é o momento mais Yang, né? Então, por exemplo, deu meia-noite é o momento que o dia está mais escuro, né? Aí a partir de 1 minuto já começa a clarear. No meio-dia é o momento mais claro do dia. E nesse momento que Jesus nasceu, nesse momento não teve isso. É um clarão, meia-noite clareou tudo e pronto. O galo até se assustou e cantou, né? Que ele achou que o sol tinha nascido. Então, com essa luz que teve na meia-noite do nascimento de Jesus, clareou e formou um dia. E essa luz, eu percebo que essa luz está dentro da gente, né? E a gente perceber, a gente consegue se conectar com essa luz. E com o objetivo de ter essa luz por todo o ano. E quando chegar em dezembro, começar novamente a se conectar com ela, sentir essa luz e a gente poder ter essa luz, dessa clareza, né, da vida, né, clareza dos momentos de
de alegria, aqueles momentos que a gente precisa fazer uma travessia, ter essa luz junto com a gente, para a gente fazer a travessia em paz, com jeito, com tranquilidade e conseguir vencer. Né? Então o Natal traz essa energia para mim. Eu achei interessante porque, então, Jesus, meia-noite, trouxe a luz do dia, um exemplo, né? Dentro do que você falou. E para mim veio assim, na hora que você estava falando, que seria já mostrando para nós que essa luz também está em nós e que nós também podemos fazer com que essa luz permaneça iluminando o tempo todo. Né? Ele já veio como um exemplo para nós, nos mostrando desde a hora do nascimento. Sim. Que a luz habita em nós, entre nós e dentro de nós, né? E nós temos um desafio, um desafio em perceber isso, né? Eu acho que nós estamos muito presos ainda aos presentes, Natal, ao Papai Noel, que tudo é bom, mas a essência mesmo é que ficamos distraídos demais, né? E aí a gente esquece do essencial, que é olhar para dentro, seguir como exemplo, vendo em nós a luz de Jesus, né? Isso. Aí você falou assim do essencial, né? Aí na história do Pequeno Príncipe fala do essencial. O essencial é invisível aos olhos, né? Se pode ver bem com o coração, é o amor. Jesus é o amor. O amor. E uma das questões que eu venho me perguntando muito, estudando mais, o amor é falado, é dito em canções há quanto tempo na história da humanidade, né? E nós, enquanto humanidade, ainda fazemos questão de permanecer apenas no cabeção. Quando nós estamos só na mente, na cabeça, estamos totalmente desconectados do coração. Eu penso que é por isso que existe guerra, conflitos. Ainda, apesar de 2025 anos, ainda temos pessoas brigando por pedaços de terra, brigando por causa de religião, brigando por coisas, por poder, por status, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Seria isso? Estamos tão distantes desse coração? Sim. A gente ainda estamos aprendendo ainda, engatinhando, né? Para viver a essência, a energia, né? O espírito, né? Então a gente ainda precisa aprender muito a respeito dessa energia que é a vida, né? Mas a gente chega lá. Eu acredito que nós podemos conseguir. Alguém quer fazer alguma complementação? Na psicologia analítica, Jung diz que para você chegar à luz, você precisa atravessar a sombra. Então, talvez estejamos neste momento, né, para atingir a luz. E essa luz que o Moacir trouxe, né, de estar o ano inteiro conosco, o renascimento é uma simbologia, é um arquétipo que está no inconsciente coletivo que é poderosíssimo, é muito transformador. E o Natal seria uma oportunidade em coletividade, em coletivo, voltarmos para dentro, essa consciência de renascer. Isso, para trazer esse renascimento, né? Passar por essa sombra, pela nossa própria sombra, atravessar para meia-noite e 1, né? Chegarmos à luz. Trazermos essa consciência da transformação, né, de limpar mesmo, né, o que não tá essa questão bom. Da limpeza da casa é bem assim, limpar, né, a si mesmo, dar o rumo, tirar as coisas que é necessário tirar. São né? muitas simbologias, né? Sim. Assim, eu nem acredito que realmente Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Eu acho que isso foi uma data criada, mas como vem assim de muitos anos, criou-se a egrégora, que marcou, foi uma data instituída pela igreja, né? Então a gente não tem certeza absoluta se foi dia 25 de dezembro. Porém, a gente criou essa simbologia de celebrar o nascimento de Jesus no dia 25.
E a Terra fica povoada de espíritos espíritos iluminados, espíritos de luz, e para pescar aqueles corações que estavam endurecidos e que com a magia do Natal, com essa energia que a gente fica, qualquer coisa te arrepia, você assiste alguma coisa na TV, você escuta uma música, aquilo te toca. Todas as pessoas são tocadas por essa energia. E aí é o momento também de alguns corações serem resgatados. Porque para mim também tem esse lado, sabe? Aquela pessoa que você não conversava, que você tava brigada, aquela pessoa vai tocar o coração daquela pessoa, vocês vão se encontrar, vocês vão se perdoar. Então, são muitas coisas assim que o Natal simboliza, né? Não é só essa questão de renascer, envolve assim muitos sentimentos, e tem muitos espíritos trabalhando por trás disso tudo para que as pessoas realmente evoluam, se perdoem, tenham uma nova chance, um recomeço. Eu acho que é mais ou menos por aí também. Então, dentro desse espírito de Natal, aproveitar um pouco, puxar a física quântica aqui um pouco, para essas conversas aqui. Então, dentro disso que você falou, que vocês todos falaram aqui, você falou dos espíritos de luz que ficam vendo os corações, né? Vamos ver a física quântica, como é que ela veria isso? Esses espíritos de luz, olhando esses corações que estão dentro dessa egrégora de Natal, amenizando, perdoando mais. Porque você fica mais sensível, né? Isso. Então todo mundo fica, como acho que até o Nelson tava comentando, que a frequência muda, né? Fica uma frequência mais elevada. E as pessoas, assim, aquelas que já estão com vontade de mudar alguma coisa, vão na onda. E essa onda acaba tocando os corações que já estavam mais endurecidos. Entendi. E aí isso tende a mudar as situações. Como é que a física quântica vê isso? Poderíamos, dando um olhar, né, a mais sobre isso, sem invalidar nenhum tipo de olhar ou percepção, nós podemos analisar que é tudo por frequência, né? Então, se você vibra uma boa frequência, isso muda a forma, né? Você ativa ou permite entrar em ressonância com outras frequências semelhantes. Então, a partir do momento que nós elevamos a nossa frequência, é natural que a gente entre em sintonia com espíritos que têm frequências mais elevadas também. Encarnados e desencarnados. Aí, para a frequência, não existe um campo muito aberto aí, né? E o que acontece? Existem vários experimentos que mostram que quando você tem algo que tem uma frequência coerente, que fica próximo de algo que tem uma frequência incoerente, o que é coerente ajuda a tornar coerente aquilo que está desarmônico, né? Então, o que é harmônico tem uma tendência de harmonizar o que está desarmonizado. Então, é natural, se nós elevarmos a nossa frequência e harmonizá-la, que nós vamos contaminar pessoas que estejam em desarmonia. Tocando os corações. Tocando corações, mais. Despertando nas pessoas o que na essência elas já têm. Então, a gente também parte desse princípio que o ser humano em si, ele já tem tudo o que é necessário para ele. Ele já tem ali uma luz divina, encoberta por várias questões. Aí vamos entrar nas questões das crenças, um monte de coisa, aprendizado, cultura, que acaba por suprimir, né, encobrir uma luz divina. A partir do momento que você ativa isso de uma forma direta ou indireta, ele tem uma tendência de vir à tona, né? Então, tocar corações, até dando esse olhar mais racional, digamos assim, poderíamos dizer por aí. Mas é interessante quando vocês comentaram sobre essa questão de buscar algo que não é palpável, né? A essência, aquilo que é sutil, aquilo que é transpessoal. Tanto é verdade, porque vejam, o próprio Natal que a gente comemora, se a gente for levar ao pé da letra, ele é uma coxa de retalhos. Sim. A data, a gente introjeta, não estou desmerecendo de forma nenhuma, mas realmente não se sabe a data que Jesus nasceu. Quem instituiu a data de 25 foi a própria igreja, justamente para poder afinar as festas pagãs da época. Ela queria trazer, então trouxe, ela escolheu a data de 25, que era próximo do dia 17 de dezembro, que era uma comemoração pagã. E nessa comemoração pagã, os romanos tinham o hábito de fazer festas, trocar
presentes, comida, porque era para comemorar o solstício de verão, tinha uma questão ali de... E aí instituiu essa data. Depois a igreja associou a questão de Jesus, nascimento, por quê? Porque a própria festa era questão de renovação, né? Celebração, essa coisa toda do interior, então fez uma associação muito interessante que a gente adotou. Papai Noel, bem, em algum momento lá foi a... Não foi Foi o criado comércio. aqui, né? Primeiro que não é Brasil, não é Santa não é uma Claus. cultura brasileira, não é nossa cultura. Mas Tinha foi o um comércio, bispo, né? havia um bispo que ele tinha o hábito, esqueci o nome dele agora, Nicolau. São Nicolau. E ele tinha um hábito, ele é muito bondoso, e tinha um hábito de dar presentes, e aí Ele era um bispo? associaram um bispo turco, e associou então essa questão do Papai Noel. Cor vermelha e branca. Gente, Coca-Cola. na época havia Papai Noel, Papai Noel era associado à cor marrom, vermelho, o verde, azul. E aí, no ano de 1900, na época de 1940 mais ou menos, a política para poder fazer um marketing, a Coca-Cola teve a ideia e associou o Natal a um velhinho de barba branca, de roupa vermelha e branca, que é a cor da Coca-Cola. E aquilo criou um impacto tão grande que as pessoas então adotaram a cor. Né? Comer, comida. Até a nossa comemoração aqui, ela vem muito da origem europeia. Sim. Peru, castanhas, Castanha, gente, calor, nove, e a gente come castanha. Agora nós lembramos de Mais todos uma os coisa que cheiros e pode ser sabores. que Jesus Rabanada. não tenha nascido em dezembro, porque na Judéia era inverno. E no inverno lá muito mais rigoroso, né? Assim, a história que contam não faz muito sentido também ele ter nascido no inverno. Mas você sabe que, apesar de ser uma data que nós sabemos que ela não é real, o que a gente, através da crença, né? Sim, criou-se a egrégora. Criou-se uma egrégora, e como ele mesmo falou sobre a frequência, acaba que o mundo inteiro Se todo mundo acredita, foca, aquilo né, vira uma verdade. né? que Jesus nasceu naquele dia, intrínseca já e aí essa- todo mundo se prepara, É. a gente quer acreditar que todo mundo, para fazer uma renovação, né? Para aproveitar este momento, essa oportunidade de se transformar, de se perdoar, de fazer algo, tentar fazer algo diferente na sua vida, e às vezes até com um irmão, alguém que tenha tido alguma situação, né? Então acabou que a data 25 de dezembro passa a ser uma data que nos traz uma oportunidade de reflexão, né? Sim. De transformação pessoal, usando o nome de Jesus. Então, até para isso, o menino Jesus vem nos trazer a oportunidade, mais uma vez, de renascimento. E só concluindo, né, porque que eu trouxe essa história toda, que é justamente para a gente perceber, porque toda essa visão não invalida em nada a questão do Natal, muito pelo contrário, para a gente começar a observar que o Natal é uma forma da gente olhar para dentro, porque a gente valida tudo isso porque é um momento em que você vai buscar o que tem de melhor dentro de você. Então o Natal tem muito disso, né? Então a gente pode até arrumar um pretexto externo, mas é aquilo que a gente vai validar, o que a gente não vê com os 5 sentidos, que é a essência do ser humano, e é ali que está a origem de todas as coisas. E aí a gente acaba chegando à conclusão que vibrar positivamente, se harmonizar com as coisas, é uma escolha nossa. Nós escolhemos interagir, amar ou odiar. Então não somos dependentes de nenhum acontecimento, de um fato, de uma história. É escolha nossa. E o convite é esse, que saibamos escolher. Luiz Rey diria, é só um pensamento. Interessante, né? E trazendo isso dessa forma como ele trouxe aqui e falou, nós poderíamos levar esta energia não só no mês de dezembro, mas durante o ano todo. Quando a gente começar a realmente entender que é uma energia e que está dentro de cada um de nós e que a gente pode levar isso não só nesse mês, mas por todo o ano. O quanto não mudaria a energia do planeta, o quanto não mudaria a energia do próprio Brasil. Quando a gente começa a vibrar nessa alegria, nesse Mudaria reconhecimento. a nossa energia até familiar, né? Com certeza. E eu sinto que é uma oportunidade mesmo, nesse Sim. momento, de nós estarmos juntos
por frequência, por afinidade, por coração, por oportunidade, o desejo de estar junto, né? Sem querer ganhar nada em troca, né? Sem ganhar milhões de reais, mas simplesmente estar junto, assim como nós aqui. Eu sou bem grata que a gente fez um convite e vocês prontamente falaram, não estarei aí. E isso já é um ato de amor, né? Nós estamos aqui falando para várias pessoas, isso vai ficar registrado na internet, né? O que nós pensamos sobre o Natal, né? O que nós queremos contribuir, partilhar com as pessoas, compartilhar sobre o Natal. E essa meia-noite e um, achei maravilhoso. Carol, você quer falar alguma coisa? Eu estou aqui observando todos os colegas, né, e pensando assim no Natal, né, na riqueza que é aquele momento tão singelo, tão simples, né, do menino Jesus, mostra pra gente o nascimento numa manjedoura, numa estrebaria, algum lugar assim que quem é Jesus, que trouxe uma transformação, um marco para a humanidade, né? A gente está aqui por ele, né? Por todo esse movimento que a gente está aqui conversando, falando palavras tão bonitas, né? De sentimentos, boas vibrações, perdão, e assim, e esse marco aconteceu num momento tão simples. Então, igual os colegas estão dizendo, se, por exemplo, né, não é só presente, não é só marketing, não é mesmo, assim, a origem no Natal é uma origem muito, podemos dizer assim, sem grandes volumes de dimensão assim, econômica, não tem, né? Maria e José, eles estavam assim podemos dizer até sem teto naquele momento, né, na história. Foram batendo nas portas, não encontravam uma pousada para poder dormir, repousar, e encontraram um lugar, né? Então, que a gente também possa encontrar um lugar nesse mundo. Esse lugar, ele não precisa ser luxo econômico, esse lugar ele tem que ser acolhedor, ele tem que ter família, ele tem que ter a luz, né? A gente pode reconhecer no outro a sua grandeza, mas não só uma grandeza pelo que a gente vê de externo, né? Mas o que a gente vê do coração, da beleza das pessoas, na irmandade entre nós, né? Entre o ser humano, às vezes aquele ser humano que a gente nem está vendo externamente tanta luz, né? Pelas condições de vida, mas que a gente possa enxergar aquela luz que o meu amigo falou, né? Aquela luz que todo mundo tem, uma luz no coração de Deus, porque a gente é, né? A sua imagem e semelhança, que a gente possa ver, né? No outro. Então é um momento de olhar. Eu estou gostando disso. Jesus, assim, momento singelo, eu vejo nele um arquétipo de poder, né? A humildade, a simplicidade, mas a abundância. Porque ele ganha mirra, ele ganha ouro, né? Então, ele é rei. Então, é um arquétipo de poder. Que o poder não é ostentação. É isso. O poder é ser. Ser. Quando você está feito. Né? Eu acho que isso é importante ser dito, porque as pessoas ficam presas às coisas externas. E o ouro verdadeiro, a luz verdadeira, assim, a simplicidade é o ser. E ele vem nos mostrando isso. E é a riqueza, né? A riqueza, a verdadeira riqueza, né? Que as coisas se acrescentam. Em todos nós há uma centelha de vida e divina. Todos somos divinos, independentemente de credo, classe social, raça, todos somos. Todos temos, né, a essência que está aqui dentro, como o Moacir falou, que grita para renascer. Né? Um sopro, né? Um sopro manso, um sopro de luz, né? Dentro de nós. E essa mensagem de Natal, como ela colocou, que é o nascimento do menino Jesus, no meu ver, é para nós estarmos relembrando, recordando, renascendo, nos revisitando, quem somos, o que estamos fazendo. Eu acho que essa é a maior contribuição para o mundo.
E que possamos reconhecer o nosso valor, porque cada um, esteja onde estiver, passando as dificuldades que esteja, dentro de você tem um valor, que quando você reconhece esse valor, quando você reconhece o seu poder e quem você faz a transformação à sua volta. Eu não dependo de ninguém, eu dependo de reconhecer quem eu sou. Quem ela trouxe é o ser, é estar presente, é ser você. Eu estou aqui, o que eu posso fazer para melhorar? E nessa energia, a gente automaticamente sai daquela ideia do homem ainda em ilusão, de que eu tenho que me comparar, do que eu tenho que tirar do outro. Tudo isso some quando a gente está na essência do ser. Quando a gente compreende a questão da luz, do renascer, né? Sem julgar, né? Sem julgar, sem comparar. Quando a gente zóia com zóio bom, né? E tem uma frase que que eu aprendi e gravei muito isso da Louise Hay, que todos estão fazendo o melhor que podem com a consciência que tem, com a história de vida que tem, com a jornada que tem. Quando a gente leva isso para dentro, a gente olha para o outro e olha para a gente também com um zóio bom, com um zóio um pouco melhor. Com compaixão. Com compaixão. Deixa esse zoiudo. Hoje, numa empresa que eu presto atendimento, eu estava saindo assim, aí um amigo lá estava já arrumando os presentes que vai dar para os filhos, né? Aí eu cheguei e falei assim, o que é isso aí? São os presentes das crianças e tal. A gente faz uma brincadeira, né? Sai, finge que chegou o Papai Noel. Eu falei assim, mas você sabe que eu não faria mais isso? Eu fiz também, mas hoje eu não faria não, porque eu acho que é uma enganação tão grande. E também desmerece quem está na batalha, né? Quem batalhou, quem comprou o presente, quem fez por onde, né? E o crédito vai tudo para aquele velhinho gordo lá. Ele falou assim, é mesmo, né, cara? O cara leva o crédito e a gente tá ralando aqui. Então eu vejo assim que a presença de Jesus, a existência dele é consciência, tá? Então ele traz para a humanidade a consciência da nossa essência, como está sendo falado, né? Quando ele fala, vós sois deuses, né? Não procure o reino de Deus ali, acolá, o reino de Deus está dentro de vós, tá? E essa questão do materialismo, né? Quando vão querer pegar ele, né? No sentido de falar sobre o imposto, né? O que ele achava do imposto que era cobrado, né? E aí ele fala, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então a gente vê assim que nós ainda estamos vivendo muito, né, sobre a dependência de César, né? Nessa história toda, né? Em diversos cenários. No Natal, então, isso fica muito mais claro, né? O quanto que isso, às vezes... A humanidade está precisando de equilíbrio, né? Assim, quando você está na essência, você sabe quem você é. Isso eu estou falando assim, vocês me corrijam. Mas nesse momento que você falou isso, quando você está na essência, você sabe quem você é. Nós estamos aqui nessa dimensão. Então, se eu quero dar um presente para ela no Natal, mas muda o sentido de eu dar esse presente. Não é o presente pelo Natal. O Natal é algo maior do que o presente. O meu presente de Natal é saber que eu tenho a oportunidade de renascer. Mas saber que tem uma luz. E aí, se eu comprar depois um presente e dar, esse presente eu vou dar, mas ele não tem aquele peso. Quando eu era criança também, eu quero um presente. Nem lembrava de Jesus. Então, eu acho que o momento da humanidade, que fala-se tanto de consciência, expansão da consciência, neurociência, física quântica, salto quântico, eu acho que nós temos que começar a falar dessas coisas para que as crianças também escutem, né? Que elas entendam. Eu quero um presente. Tá bom. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre o Natal? O que é o Natal? Eu acho que isso é importante a gente deixar aqui gravado para quem está assistindo, porque fazer uma reflexão, como é que nós estamos lidando com os nossos filhos, com os nossos netos, né? Que história estamos contando para essas crianças, como você disse. E até por uma questão de coerência, né? Que o Natal fosse uma celebração essencialmente espiritual. Essencialmente. Sem nada de presente, de comilança, nada disso. E não o dia 6 de janeiro, que é o dia que Jesus foi presenteado.
Aí a gente Assim, poderia trocar os presentes no dia 6. Né? não, bem Vamos mandar esse lembrado. projeto aí. Bem lembrado, bem lembrado. Ficou registrado. Bom, Muito bem lembrado. vamos mandar pro Eu Congresso. sou dessa opinião também. Às vezes eu falo assim, nossa mãe, mas é tanta comida, tanta comida. Ah, mas tem que fazer, que tem que sobrar pro dia 25, porque vem não sei quem almoçar, e vem todo mundo almoçar. Eu falei, nossa, Minha mãe aí também é aquela assim. tensão de ter que ter tudo, né, pra ter que ficar o dia inteiro na cozinha. Eu falava assim, não, isso não tem Eu sentido. já diria assim também. Hoje eu Não não dá pra faço gente fazer mais só uns isso. petisquinhos, assim, tipo, se reunir. Podemos. Desculpa, pode falar. Pode falar, moça. Moacir, Não, Ai. Nelson. Nelson, Eu só tava esperando. Duas vezes eu te chamei de revelação. Moacir, desculpa, Nelson. Imagina. Podemos até dar uma olhada no seguinte sentido, né? Essa questão do materialismo, como foi falado, talvez um dos maiores equívocos que nós ainda na atualidade temos é essa supervalorização da questão material. Não estou dizendo que ela é dispensável de forma nenhuma, é tão importante quanto, mas o problema é que nós nos colocamos como submissos a essa questão material, sendo que tudo que é material, a origem dele está no imaterial. Estou trazendo até conceitos da própria ciência. Tudo que é manifestado, o próprio átomo, tudo que é material, ele surge, ele se inicia numa questão sutil, numa energia imperceptível, que é algo que você percebe quando dá esse olhar para o interior. Então, quando você volta sua mente para o interior, é aí que está a origem das coisas. E aí, muitas vezes, a gente acaba supervalorizando as coisas bem o presente e nos colocamos numa submissão a isso. E quando a gente se coloca numa submissão do que está manifestado, eu pego o meu poder e jogo ele para baixo do tapete. Né? Ao Sim. passo que quando as pessoas voltam a mente para esse interior, valorizam o que sentem, procura elevar pensamentos, aí você está numa sintonia de criação, de uma forma muito mais Por isso coerente. que eu falei que ele é o arquétipo do poder. Exatamente. Entendeu? Talvez o Natal é para estimular as pessoas a perceber isso, né? O poder por quê? Porque ele é a simplicidade, ele está na manjedoura, mas ele recebe presentes. Ouro, mirra, tal. Então, eu amo isso aí, que o Dr. Joe Dispenza fala muito disso. Como é que você vê a riqueza? A riqueza está onde tem espiritualidade elevada. Perfeito. Dá para entender isso? Espiritualidade reta, elevada, riqueza acompanha junto. Espiritualidade... como é que a gente vai chamar? Espiritualidade que não é, Densa. que não é espiritualidade? Aí deixou de ser espiritualidade. Uma conversa, por exemplo, assim, tem pessoas que falam da Bíblia, por exemplo, mas elas não vivem a Bíblia. A espiritualidade é você viver o que você Não fala. tem um Eu gostaria de falar assim, um versículo, alguma coisa que fala assim, que se você seguir Jesus, ou acreditar em Jesus, ou em Deus, alguma coisa. É que eu também não sou muito da igreja católica, não sei muito coisas da Bíblia. Mas tudo lhe será acrescentado. sim, Então, acho que isso da evolução espiritual que você falou, evolução espiritual e riqueza. Buscar Porque- em primeiro lugar o reino dos céus e tudo será Tudo mais dado. será Todas as demais coisas acrescentado. serão dadas. é Serão porque acrescentadas. tem umas passagens que fala que Jesus pede para um rapaz doar tudo que ele tem e seguir ele. Então as pessoas pegam algumas partes e confundem as pessoas, mas a verdadeira espiritualidade, ela é acompanhada pela riqueza. Eu demorei para entender isso, porque eu acreditava que ser bom, espiritualizado, é viver pobre. De maré. Isso é uma crença. Mas Jesus não né? nasceu Isso pobre. É crença é Jesus que tá nasceu super milionário. arraigada. E quando Jesus pediu para ele largar tudo, ele estava se referindo a largar os medos, largar os apegos. Largar o ego. Eu, na minha É isso mesmo. pequena Soltar, forma de né? pensar, eu entendo que existem três questões que é onde surgem todas as dificuldades do ser humano. Está no apego, no medo e na dependência. Então nós vivemos o tempo todo com medo das coisas, nos sentimos dependentes Medo de perder. e apegados a muitas coisas. A inveja também é uma coisa horrível. Então o apego te faz tornar dependente também, né? E aí com isso você sempre se coloca numa posição de submissão. Aquele que é dependente, que está submisso, sempre tudo que está fora é maior que ele.
E quando o ser humano se coloca em uma posição de inferioridade, que pode ser uma escolha, Sim. e respeitando, E, com certeza a pessoa Mas- nem percebe, não tem consciência do que ela está fazendo, né? como É transformar a um vida? momento. Como transformar a vida se você... Ninguém pode transformar o outro se o outro não desejar e não tiver percepção. Eu acho que o primeiro passo para isso que o Nelson trouxe é não esperar nenhum salvador. Sim. Nós somos os nossos próprios salvadores. Você já está salvo. Nós já estamos salvos. A luz já está em você. Então, esperar. O uso dela é responsabilidade de cada um. Eu vejo que todos nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Sim. Então, por exemplo, né, se eu cuidar da minha essência, da minha energia, do meu sangue, eu consigo fazer tudo o que eu quero. Então, por exemplo, por que eu vou julgar? Né? Se eu estou julgando uma pessoa, aí quando a pessoa julga, ela compara. Quando compara, sofre. Aí entra em sofrimento. Por quê? Não está olhando para dentro de si, está vendo o outro e está esquecendo de olhar a si mesmo. Entendeu? Sendo Aí que o outro é sofre. meu espelho, né? Exatamente. Então a gente tem que ver a gente como é que nós estamos. O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? O que eu posso fazer para me conquistar o que eu preciso conquistar? Eu tenho que fazer o que eu preciso fazer para mim ter o que eu quero ter. Olha que coisa linda. O que o Natal trouxe para nós? Sabe que tem um Isso exercício tudo é também Importante. que diz que a gente sai de casa e todo mundo que você encontra na rua você tem que falar assim: eu sou você. Eu, um mendigo, eu sou você. Eu sou O você. curso Milagre fala muito Eu sou disso. você. E tipo, e aí você vai entender que não dá pra desejar o mal ou ter uma intenção, né, ruim. Fazer um Se todo julgamento. mundo, se você sou eu sou você. Tudo é frequência, tudo é energia. É muito louco, mas é mais ou menos isso. Se eu ferir o outro, eu estou me ferindo também, né? Baseado nisso, queria trazer até uma brincadeira, que uma vez a gente, estudos de grupo, a gente fazia isso muito. Então você está reflexionando, mas o outro lá não gosta daquela pessoa. Aquele fulano lá, ó, não suporto ele. Mas aquela sem vergonha quando me disse... Então você entender que é sempre você, né? Como eu vou falar Então, mal de alguém outro- se aquela pessoa também Sou eu. sou eu? Fala, Carol. Malha, eu quero, assim, sinalizar pelo seguinte, né? Quando eu falo da simplicidade do nascimento de Jesus, eu não estou dizendo, assim, que a simplicidade é uma pobreza, muito pelo contrário. Não, Ela é uma riqueza, a própria né? simplicidade é uma riqueza. Ela é uma riqueza. Só que ela não é uma riqueza monetária. Isso. Ela é uma riqueza espiritual, Isso. né? Do ser. Isso. Como ele colocou, né? O ser que nasce e traz a própria luz. Sim, por outro lado, né, também é bom a gente ressaltar que assim, o comércio não é uma coisa negativa, porque ele gera trabalho para as pessoas, Sim. as pessoas têm condição de presentear, de alegrar a família, né? Um pai presentear o seu filho. É que não precisa ser exatamente numa data, né? Mas isso tudo movimenta a vida, porque a vida precisa de dinheiro, é Sim. importante a gente, né? Então, assim, existem as datas. Né? As datas, elas movimentam o comércio, é uma coisa muito boa, mas o Natal não é só isso. É bom a gente frisar assim para as crianças, né? Porque também a espiritualidade, ela também precisa do material, porque nós estamos aqui, né? Nós somos pessoas, precisa de trabalho, as pessoas precisam sustentar os seus lares. Então, nesse sentido, né? Natal traz a luz de Jesus, que é todo esse crescimento que a gente tá vendo aqui, tá conversando, e economicamente também movimenta, também assim, alegra muitas famílias que colocam pão na mesa. Isso é muito importante também, Sim, né? sim, É algo grandioso, sim. também é vida, eu vejo assim. Eu entendi que assim, o título quis dizer para nós, eu compreendi dessa forma, que ficou tão emaranhado a questão do Papai Noel, do presente, que isso ficou maior do que a própria... Isso aí. Entendeu? Eu entendi assim. Que é o também. mais importante, né? É. Então, a parte material é importante, mas não pode ficar acima. É, isso aí. Tão importante quanto, né? Vou fazer uma outra pergunta, então, tá bom? Tudo bem? Bora lá. Em meio à pressa do mundo moderno, o que você sente que estamos esquecendo sobre o espírito natalino? Praticamente a gente falou um pouco, mas focando a pressa do mundo moderno. As pessoas não têm tempo. As pessoas estão sem tempo. Às vezes não tem
não tem tempo de estar com os filhos, não tem tempo de ficar consigo mesmo, não tem tempo de fazer uma oração. Como a gente pode falar aqui sobre o espírito natalino? Às vezes nós mesmos, às vezes podemos estar em situações que a gente diz assim, não tenho tempo. O que fazer para a gente tomar um fôlego e relembrar, né, dessa essência que foi dita aqui, que está em nós? Uma coisa bem simples. Tem um dito que a gente ouve há muitos anos, que fala que a pressa é inimiga da perfeição. Tá? Só que perfeição não tem um sentido nenhum para a maioria de nós. Quando fala de perfeição, é uma coisa tão... O que é perfeição, né? Mas se a gente entender que a perfeição é Deus, que a perfeição é Jesus, então você coloca, se substitui. A pressa é inimiga de Deus. Então a gente já vê que a pressa não cabe absolutamente em lugar nenhum. Né? Mas no mundo moderno, Sim. eu concordo com o que você falou, no mundo moderno, onde as pessoas não têm nem consciência. Mas aí fica difícil. Aí tá totalmente Porque nós fora do podemos- equilíbrio, né? Das coisas. Tá pensando. Não tá. As pessoas tendo- estão longe de Deus, só isso. É. Tão longe da essência, tão longe da luz, tão longe do caminho, é só isso. Voltou Mais pro pra caminho, frente, provavelmente vai conseguir perceber que isso talvez não valha tanto a pena. Você tá correndo atrás do dinheiro, correndo atrás. Uma hora a ficha cai. Eu fiz muito disso. Eu entendi que quando você corre é porque você não tem. É. E não vai ter, né? Vai E chegar. quem tem pressa tá fugindo do quê? Acrescentando a isso tudo, né, eu diria que a grande questão dessa, como você fez a pergunta, né, esse envolvimento, Pressa do aí, mundo a pressa moderno. do mundo, talvez ela, se não estivermos atentos, ela faz a gente esquecer o verdadeiro sentido da vida. Né? Você põe de lado o verdadeiro sentido Vai no da vida. automático, né? Você entra num ritmo e aí a vida começa a perder o sentido, porque o Então, o verdadeiro sentido espírito natalino seria o nascer. seria Seria você presença. começar a Presença. perceber o real sentido da vida. E voltando no que eu falei, entendendo assim que as pessoas ficam mais sensíveis nessa época e que alguns corações são tocados, eu acredito que são essas pessoas que estão fugindo de enxergar o verdadeiro sentido das coisas, que às vezes alguns corações são tocados nesse momento, por conta da frequência, por conta da energia, por causa de espíritos de luz, porque tudo muda no Natal, a energia muda no Natal. Então, seria uma Só da grande gente falar oportunidade. disso, eu acredito que aqui já esteja criando uma energia muito, muito positiva. Então, assim, se esse podcast aparecer para alguém e tá escutando isso e tava nesse momento de fuga, eu correndo atrás na pressa, vivendo na pressa, talvez isso dê um clique na pessoa. Sim. E esse é o momento que mais acontece. Sim. E aos que estão nos ouvindo, né? Será que nós estamos tendo tempo para sentar com nossas crianças, falar de Jesus, do nascimento, sobre o Natal, o que é o Natal, né? E é interessante que às vezes essa corrida desenfreada, essa coisa que vai buscar, nada mais é para fugir de si mesmo. Também Eu estou acontece. querendo buscar lá fora algo que na verdade está dentro. Eu só preciso parar. Né? Eu estou buscando algo lá fora que às vezes nem vai me preencher. Por mais que eu tenha um celular novo, um carro novo, eu vou comprando. Mas aí você olha para aquilo e aí? Perde o Eu quero sentido, mais. E por mais que eu tenha mais, aquilo perdeu o sentido. Onde estou eu? Quem sou eu? O que eu realmente quero? O que realmente eu gosto? É começar a voltar para dentro. Começar a olhar realmente o que importa. Porque tudo isso que a gente conquista aqui no mundo, na matéria, vai ficar. Eu não vou levar nada. É tudo emprestado para mim usar aqui no meu dia a dia. Mas o que eu realmente vou levar? A gente esquece que o que é mais importante para todos nós não são as coisas, são as pessoas. E a gente acaba se afastando mais das pessoas e querendo A estar nossa mais história, né? perto das coisas. Quem Essa- nós essa das tocamos, coisas- quem nós registramos, né? Com a nossa presença, com o nosso amor. Essa das coisas é muito interessante porque tem a oração do Pai Nosso, né? E quando fala assim, né? Não é a oração do Pai Nosso, é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né?
Então a gente tem que, essa distinção do que você falou, né? O ser, né, acima do ter. O ser acima do ter. É exatamente isso. Amar Assim. a Deus sobre todas As coisas, sobre todas as coisas. Tem que colocar. E ratificando o que ela falou, não é que ter é ruim. Não, pelo contrário. não, É só o é lugar. necessário. Necessário. É o lugar de cada coisa, né? Mas não trocar a ordem, as prioridades. Sim. Isso aí. Porque é como nós tínhamos dito, né? Quando você está numa espiritualidade vertical, do ser, a riqueza, a abundância, a prosperidade caminha junto. Que o ter não atrapalha o Sem você ser. correr atrás. Tá, é que o ter não atrapalha o ser. Isso. Perfeito. É É isso. isso. Então a gente pode perceber que é um momento de reflexão para ter uma renovação, né? Aí a gente se renova e começa um ano novamente assim, na paz, procurando ter esse equilíbrio e conquistando tudo que a gente precisa conquistar. Se não agora, Quando? Quando? gostei dessa. E trazendo até para tudo isso que a gente aprende no dia a dia, né? Tudo aquilo que vem para você através do que você vibra. Se eu tô correndo atrás é porque eu estou vibrando a falta, eu estou vibrando a escassez. A partir do momento em que eu volto para o meu centro, que eu volto para a fé, que eu volto para acreditar nesse Deus maior, nessa espiritualidade, eu estou acreditando que tudo vem a mim. Porque ele já me deu tudo. Eu não preciso correr Eu não atrás, preciso né? correr atrás, eu só preciso vibrar na frequência correta. Exato. Eu até diria assim, em vez de eu estar acreditando, eu já reconheço. Isso. Eu já reconheço que sou, que tenho. Aí fica forte. Eu sou filha do Pai. Eu também. Nós. Nós tudo. Somos herdeiros dele. Tudo já é nosso. Não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Então eu vou fazer outra pergunta. A Tá bom? responsabilidade é grande também, né? Manter a herança em dia. Na verdade, administrar Pois tudo é. que ele nos deu. Então, A outra pergunta seria: você acha que a magia do Natal nasce mais das tradições, das pessoas ao redor, ou de algo mais profundo, quase invisível, que só o coração percebe? Quem foi que falou do coração? Eu. Sem Boa. uma assim. Porque assim, falando de novo, né? A questão do coração. Se estamos muito correndo atrás de coisas, estamos distantes do coração. É que tem pessoas que acham que, por exemplo, aquele pai ou aquela mãe quer dar tudo pro filho. Então tá fazendo aquilo por amor ao filho, aí se justifica. Não, eu tenho que comprar o melhor presente, eu tenho que dar o iPhone, o Apple Watch, tudo do mais caro. Aí se sacrifica porque acha que tem que dar o melhor, aí já tá ensinando tudo errado. Mas por quê? Porque existe uma falta lá dentro desse pai, dessa mãe Sim, também, né? quer Quer ser amado e quer E também Tá- os ser tá- valores. validado. Os valores compensando, né? Tá Exato. compensando alguma também. Os valores coisa. também estão mudados, né? Sim. Queria até bom de falar sobre isso. O que é realmente, o que é que tem valor de verdade? Um menino que não tem nada e ele quer ter algo, um tênis de marca, e ele não tem condições de ter. A mãe não tem condições de dar para ele. Então, o que nós falamos? Que Natal, espírito de Natal, nós vamos falar para essa criança? O que nós falaríamos? Eu diria que ele já tem. Ele já tem, assim, um grande presente que é aquela mãe, né? Quantos que não tem, né? Então, assim, o menino que tem uma mãe já tem uma riqueza, né? Então, é um trabalho de colocar a mãe no lugar dela, né? A mãe não assim como uma fornecedora de bens, né? Mas uma mãe realmente que trouxe ao mundo, que cuida, que tem um lar. Isso aí é uma grande riqueza. Fornecedor de vida. Fornecedora de vida, só que nem sempre o menino ele tem condição de ver, né? Então, assim, quando a gente já entra assim nas constelações, né, familiares, por isso que eu falei, quando a gente entra assim no nosso lugar de mãe, nosso lugar de filho, a gente consegue se harmonizar e mostrar mais do que um bem, né? Um Mas bem aí material. Eu poderia dizer, então, que seja uma mãe ou um pai, se ele não tem valores com ele também, ele não vai passar.
Com certeza. né? Com certeza. A gente só dá o que tem. E aí a gente acaba acontecendo as coisas que a gente vai vendo, né? Mas o que a gente faria? O que a gente falaria para essas pessoas? Falaria de Deus. Hum? Falaria de Deus. Não, agora aqui. Qual mensagem nós podemos... Essa mensagem mesmo, falar de Deus, né, na realidade, olhar para os olhos desse ser que está ali dentro e falar assim, ó, o que você já tem é o maior valor que existe, que é a tua vida. Tem mais valor do que qualquer bem, né? E tem gente que tem muitas coisas que você não tem e não tem essa oportunidade de sentir o que você está sentindo agora. Né? Fecha os olhos, respira, sente a vida. Tá? E depois você pode conquistar o que você quiser. Exatamente. Entendeu? Preparar para Mas para falar isso, a gente tem que ter isso dentro da gente. Ir atrás. A gente já tem que ter essa convicção e tem que dentro da estar gente. presente, né? Tem que Isso, ser presente. Tem que ter essa convicção do que a gente está falando, que isso é uma realidade, não é uma crença. Isso. Né? Eu acho que é isso. Na hora que você fala, a palavra transforma e entra no coração. Então, se você fala na presença, você toca o coração do outro. E aí, Então a gente dá uma mensagem para as mães. Fale ao seu filho com presença, com o coração cheio de amor, sobre a sua fé, sobre o Natal, sobre os valores reais. Que esse é o verdadeiro presente, no meu entendimento. sim. Os outros presentes também é importante, mas o mais importante é você estar junto dessa criança, seja de quem for que esteja ao seu redor, e você estar em presença, inteiro, né? E falar, olhando nos olhos, com toda a firmeza do seu coração, que o maior presente que nós temos é a própria vida, que é Deus em nós. É interessante isso, né? Que quando a gente começou a falar aqui no começo, eu falei para vocês que quando você fez a pergunta lá do que me relembrava o Natal, que era das reuniões em família, que era do pessoal reunido, porque na época nós não tínhamos condições financeiras. Exatamente. Na época nós não tínhamos um sapato de marca. Na época, às vezes, para comprar um chocolate era dividido em 5, porque nós éramos em 5. Mas só estar junto era uma felicidade. Então, estar junto, estar ali, estar compartilhando, rindo com todo mundo, brincando com o pai, com Você mãe. nem lembra de que precisa ter um bem material tão caro, Não né? lembra nem do que ganhou, né? Porque, na verdade, a criança em si, o que ela quer é a companhia dos pais. Perfeito. Às vezes não é o presente caro. Às vezes é você estar ali presente, é Isso estar vai criar ali com memória. qualidade. Isso cria memórias, né? Então, era o meu pai estar ali, construindo um balanço com o que ele achava, com um pedaço de pau, fazendo as coisas acontecerem. Então, E os isso... valores também vão entrando através das memórias, da convivência, de estar junto, né? Então, Sem não, pressa, né? não é a questão de você não ter a condição, mas você pode conquistar. Se você tiver esse amor dentro de você, se você tiver a fé de que você vai chegar lá e de que você tem esse poder, você vai conquistando aos poucos, né? Então, quando eu era criança, eu nunca achava que a gente ia poder fazer viagens de navio, para mim aquilo era algo surreal. E hoje não é mais. Por quê? Porque você foi em busca daquilo. Porque você acreditou em você e nas pessoas que estavam à sua volta. É não perder a fé. Talvez um ponto importante para reflexionar, e eu acho que isso vale tanto para criança como para adulto, é entender que ter as coisas é muito legal, é bom, é importante, mas o fato de não ter não te torna menos. Você não é menos porque não tem alguma coisa, seja lá o que for. Pode não ter um chinelo para andar, mas isso não torna você menos do que você é. Talvez esse tipo de conscientização já ajuda muito a gente a olhar para as coisas e não tenho agora. Tudo bem. Ou então não preciso disso. Ou talvez eu perceba que isso não é tão importante como eu pensava que era. Ou isso aqui é importante, mas não tem agora, mas não tem problema. Para mim, depois tá aí. Né? Então, o fato de não ter, não pode você ter aquela visão que aquilo, você agora é menos porque não tem aquilo, né? Legal. Então vamos fazer vou passar para cada um, deixar uma mensagem de Natal, tá bom? Para os nossos ouvintes. E vocês eu peço que compartilhem esse podcast, dê um like, ajude o podcast a crescer e possa
chegar a vários lares, a várias pessoas. Obrigada. Vou pedir para a Carol começar dando uma mensagem de Natal. Eu desejo, meus amigos, que... Só que a câmera tá ali. Ah, tá ali. Eu desejo, meus amigos, que vocês tenham um Natal feliz, junto da família, das pessoas que vocês amam, que possam se alegrar, tocar nos corações do verdadeiro sentido do Natal, dessa riqueza que é uma riqueza espiritual, a simplicidade, a paz, a harmonia, que isso seja presente na casa de cada um de vocês e na minha também. Simone? Com tudo isso que foi falado aqui hoje, se permita, porque uma das coisas que a gente às vezes não faz é se dar a permissão de sentir. Sinta o seu corpo, sinta você, sinta a energia e permita que esta energia desses dias de Natal, até mesmo na noite de Natal, possa preencher o seu coração e elevar cada vez mais a sua alma, para que você possa realmente conquistar tudo aquilo que você deseja. Com tantos Nelson. experts aqui, vai ficar difícil até chegar no último aí. Me fala alguma coisa. A gente vai fazendo checklist. Esse já Cada um vai foi, dando esse seu já toque, foi. seu toque especial. Mas eu acho que eu concordo com a Simone, né? Essa questão da permissão. Podemos entender, e isso a própria ciência já prova, que o universo que a gente usufrui, ele é de uma energia positiva, amorosa, absurda. Os cientistas hoje falam que a energia que permeia o universo, ela é sábia e amorosa. Então, quando eu vi um cientista falar isso, racional, dizer que a energia do universo ela é sábia e amorosa, para mim foi algo muito interessante. Então, essa energia que é construtiva, realizadora, provedora, protetora, ela está aí. O que cabe a cada um de nós é permitir. Então, que cada um de todos nós e aqueles que estiverem ouvindo, que se permita receber aquilo que o universo está oferecendo o tempo todo. Se abra para receber, né? E repito uma frase que eu sempre falo: você é muito mais do que aquilo que pensa que é. Uhum. Obrigada. Obrigado. Então vou fazer as minhas palavras a da Carol, da Simone, né? Do Nelson, e vou acrescentar assim: valorize quem tá do teu lado, sabe? Porque pessoas partiram e a gente fica com saudade. Então assim, meu pai já não vai mais estar junto, já tem um sobrinho que não vai mais estar junto. Então valorize a família, valorize seus amigos, as pessoas que você ama, e um Feliz Natal para todo mundo. Bom, já que falamos de crianças, de renascimento e tudo mais, pega a sua criança interior pela mão, essa que é responsável pela sua criatividade, pelo movimento, por saber sair de diversos desafios que a vida coloca, mesmo sendo desafios de adulto, mas que com uma simples brincadeira pode ser resolvido. Olha para essa criança dentro de você, né, e deixa ela florescer, deixa ela renascer. E aí você pega as outras crianças, seus netos, seus filhos, e junta as duas e olhem o Natal com esse olhar de criança, de liberdade, de querer explorar-se mais, de deixar-se conduzir pelo simples, pelo amor, pelo olhar da criança. Um excelente Natal a todos nós. Obrigada. Mestre Tito. Eu pensei que era boa. Eu penso assim, importante assim da gente sair da crença, né? Sair da teoria, tá? E vivenciar Jesus, vivenciar Deus, tá? Acordar, ou não precisa nem acordar, é agora mesmo, assim, nesse momento, né? A gente buscar essa experiência com a presença verdadeira, né? Saber que não é uma ideia que está em um livro, em uma teoria, é uma presença, é a vida em nós. Quando Jesus fala, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, estarei presente.
essa presença. Então, como a gente estava falando, o que a gente fala para uma criança que está numa determinada circunstância, né? A gente pensar, né, no Mestre Divino e falar, né, para sentir a presença de Deus de verdade. Né? E aí nós não vamos depender de nada, não vamos precisar se apegar a nada, tá? A gente vai viver essa verticalidade assim plena, tá? E a cada dia precisamos renovar isso, né? Acordar, olhar para o céu, né, antes de fazer qualquer coisa, ver essa vida que habita em nós, que é o próprio Deus. Deus habita em nós. Obrigada. Moacir? Muito bem. Assim, eu quero dizer, assim, dentro da medicina chinesa também, existe a dietoterapia chinesa que fala da alimentação. Então, existem os 3 tesouros da vida, que é a essência, que é espírito, essência e energia. Nós somos seres humanos, temos um corpo e precisamos manter esse corpo para a gente poder fazer tudo o que a gente precisa fazer, para a gente ter o que a gente quer ter. Então esse corpo ele tem que estar bem. Então eu peço que todos cuidem de si, que tenha saúde, um foco na saúde, numa boa alimentação, né? Que tenha porque com uma boa alimentação, principalmente pela manhã, a gente consegue ter energia para o dia todo. A gente consegue ter, assim, com uma boa alimentação, ter uns nutrientes mais saudáveis que vêm fazer com que a gente tenha uns bons pensamentos, que a gente possa ter boas atitudes, tendo essa boa alimentação. E a gente se cuidando da nossa saúde, nós podemos ter mais compreensão das coisas, melhorar nossa compreensão, ter mais consciência, ter mais um raciocínio mais amplo das coisas e ser mais feliz e conquistar, porque nós temos que ter energia, e com a energia que a gente tem de uma boa alimentação, a gente consegue se conectar mais com aquilo que a gente quer e conseguir ter uma vitória, né? Então por quê? Porque a gente precisa de energia. O ser humano, nós precisamos de sangue, um bom sangue circulando nas veias, nos vasos e energia boa. Isso a gente consegue ter tudo o que a gente quer. E com isso a gente pode se conectar com essa energia do Natal, de reflexão, de renovação, e se renovar e ver que a gente pode conseguir tudo que a gente quer. Tá? Então, um Feliz Natal a todos, saúde a todos. Eu vou pedir para nós nos conectarmos com o nosso público emanando na mente do coração. Grande arquiteto universal, Criador de tudo que há, venha a nós o teu reino agora. Venha a nós o teu reino através da simbologia do renascimento do menino Jesus. E que o amor do menino Jesus possa tocar o coração de toda a humanidade e nos transformar, nos renovar, trazer uma paz, luz, amor verdadeiro no coração de toda a humanidade. Feliz Natal a todos. Muito obrigada. Se não agora, Se não quando? Se não agora, Quando? Obrigada, gente. Se não agora, Quando?